Olá, minhas amigas e meus amigos, feliz Páscoa, que num dia como hoje lembremos-nos de todos nós ressuscitarmos um pouco. Eu sei que o peso das nossas cruzes muitas vezes nos faz cambalear no caminho do Calvário de cada um, mas é o dia de a gente olhar para dentro, pensar e dar a volta por cima. Segurar a cruz de novo, levantar-se com determinação, com força, com esperança, com fé. Né? Eu, na missa de hoje, no Mosteiro de São Bento, eu ouvi o celebrante dizer que esta é a maior festa da Igreja Católica porque festeja a ressurreição e, com isso, festeja o triunfo da vida sobre a morte, o triunfo da luz sobre as trevas. E aí eu fiquei pensando o quanto essa pandemia aqui no Brasil não merece ser tratada com luz e não com trevas, com as trevas do preconceito, da teimosia, do negacionismo de coisas evidentes que estão aí acontecendo na nossa cara, né? É tão mais simples. A sabedoria popular diz que o mal se corta pela raiz. Toda a medicina sabe que nenhuma doença pode ser deixada de lado para se agravar, para depois ser tratada. Né? Então, fica neste 5 de abril. 5 de abril? Desculpem, 4 de abril. 5 de abril é amanhã. Né? Então, meus amigos, minhas amigas, não esqueçam de se inscrever se ainda não estiverem inscritos e depois, ao final, de dar o seu like ou o seu dislike. Então, no embalo que eu acabei de falar, eu queria chamar a atenção para o depoimento de um médico de 81 anos de Campinas, ele próprio professor em 2 faculdades de medicina, já formou 1.600 médicos na vida e conta que já teve 70 pacientes de Covid, né, e que até agora não perdeu ninguém. Né, que 3 chegaram já depois do 5º dia, porque esse tratamento é feito logo nos primeiros dias. E muitas vezes, em casos graves, ele conta que fez algo que está sendo experimentado agora com êxito, né? Nebulização. Bom, mas o que eu queria falar aqui é que ele se diz, em outras palavras, envergonhado, escandalizado com a atitude de muitos de seus colegas que não tratam as pessoas, que deixam as pessoas irem para casa para se agravar. E aí, quando se agrava, quando chega aos pulmões, né, a questão é outra. Eu compreendo a indignação do doutor Nelson Pires Modesto. Compreendo. Porque no jornalismo está acontecendo a mesma coisa. A gente não fez juramento, mas é óbvio que nosso compromisso ético é com os fatos. E tantas vezes a gente deixa os fatos de lado para fazer factoides, invencionices. Eu imagino o quanto dói para um médico de 81 anos, 52 anos de medicina, quando vê médicos, não, o senhor não vai ser tratado agora, vá para casa, espere a doença se agravar. Eu imagino a revolta dele. Né? Essas atitudes estão ferindo gravemente o jornalismo e a medicina. Bom, outra coisa lamentável é o já sabido, né, que as vacinas, nunca se aplicou vacina durante uma epidemia. Né? E nunca se aplicou uma vacina assim tão rapidamente, nunca se criou uma vacina com tal rapidez, né? Sem que houvesse tempo para ela ser experimentada, testada. Então a gente está vendo algumas questões aí. Chamou atenção para o presidente da Argentina, que tomou as 2 doses, o Alberto Fernandes, e está com Covid. Aliás, o Berliner Zeitung
disse que o presidente brasileiro, Alberto Fernandes, está com Covid. Pois é. E lá no Chile também, né? Imagina que em dezembro havia 35 mortos por dia. O Chile já aplicou a primeira dose em quase 40% da população. 35% da população. A segunda dose já em 18% da população. Tinha 35 mortos em dezembro, agora tem 103 por dia. 90% da Coronavac, 10% da Pfizer. 103 mortes por dia em relação à população equivale a 1.100 mortes por dia aqui no Brasil. Eles lá estão sendo elogiados pela aplicação de vacinas, né? Aplicaram as 2 doses em 3.800.000 chilenos. Aqui no Brasil nós já aplicamos o equivalente à população inteira do Chile, mas os números relativos são diferentes. E aparecem as variantes, né? Não é só a eficácia da vacina, é a eficácia da vacina em função das variantes que vão aparecendo. Agora mesmo em Tóquio se relata que em cada 6 pacientes, 2 têm uma variante nova. Eu lembro que o HIV, que é muito grave, estão aplicando vacinas nos nossos jovens. HIV está com 170 variantes. Existe vacina para 9 dessas variantes. Aqui no Brasil aplicamos vacinas para só 2 dessas variantes. H1N1, que eu preciso tomar agora, mês de abril, vai fazer um ano. No setor público são 3 variantes. No setor privado já estão aplicando vacina para 4 variantes. É a correria. Aí eu digo, né, tem o melhor tratamento é no início dar condições para a nossa célula se defender de qualquer variante. Bom, uma outra questão aí. Pois é, eu falei do presidente argentino que já se vacinou. O presidente Bolsonaro, na quinta-feira, disse que quando não faltar mais nenhuma vacina para ninguém, aí ele se vacina, que é o dever do comandante, deixar para o fim. Aliás, o comandante da PM de Brasília foi destituído do comando porque foi acusado de furar fila para se vacinar, né? O presidente Bolsonaro, no sábado, mais uma vez foi uma comunidade do Itapuã, não fica muito longe aqui de casa, não. Foi tomar sopa lá numa ONG que distribui sopa, depois, e foi acompanhado de moto do ministro da Defesa, general Braga Neto, que é seu amigo de longos anos. Depois os dois foram para a cozinha lavar louça. E eu vejo que o jornal denunciou o presidente e o ministro da Defesa que estavam tomando sopa sem máscara, gente. Esse cai no ridículo, né? Aí ninguém mais acredita. Por isso que quando falaram da crise militar, a bolsa continua subindo. As pessoas não acreditam mais. Bom, mas, gente, mudando um pouquinho de assunto, né? Eu vi aqui a notícia de que chegou mais um navio em Ilhéus, no sul da Bahia, carregado de cacau, no caso agora de Gana. Todos os anos vem navios, nos últimos 3 anos aí, pelo menos, navios 15 mil toneladas, 16 mil toneladas de cacau para o sul da Bahia. Eu fico assim pensando, meu Deus, que vexame para nós, né? Outro dia eu citei aqui, com todo o minério de ferro que a gente tem e exporta para a China, a gente compra da China trilhos para refazer o nosso sistema ferroviário e ampliá-lo, né? A coisa mais necessária no transporte desse país é deitar trilhos, né? E a gente exporta lá para o outro lado do mundo. Para o outro lado do mundo vai o minério de ferro e depois volta o trilho. E a indústria da construção, falei aqui semana passada, está faltando aço para construção. Estão entregando com 30, 90 dias de demora.
Eu fico pensando, será que é porque o dólar está alto e as siderúrgicas brasileiras estão exportando o aço? Não sei, isso eu não sei. Tô só, será que? Né? Então agora vem o cacau. Aí, só para lembrar vocês, 1989 veio aquela vassoura da bruxa, bruxa da vassoura, né? E fez um estrago. Né? Essa vassoura da bruxa fez um estrago de 75% nos cacaueiros do sul da Bahia. São aí uns 70 mil produtores de cacau na Bahia. E aí, por que vem o cacau da África? Porque nós temos as processadoras do cacau e que ficam com uma capacidade ociosa. A produção nacional não é suficiente para abastecê-las, elas importam cacau da África para manter os seus fornecedores. Um outro registro, e já encerrando, é que o Pará está despontando como já é o maior produtor de cacau do Brasil, produz 52% do cacau brasileiro. A produção do Pará no ano passado foi de 145 mil toneladas, em Medicilândia, Tucumã e Tomé-Açu principalmente. É o que a gente tem visto, né? Lugares tradicionais de produção sendo superados pelos novos. Agricultura, Centro-Oeste superando o Centro-Sul, o Sul. Né? O Nordeste está se erguendo agora que está chegando a água. A região Norte também, né? com grandes produções. Isso significa que o Brasil está se integrando, está começando a se igualar, porque a gente tinha uma desigualdade muito grande. Então, tomara que isso continue, enfim. Parabéns aí ao pessoal do Pará, e com produção cada vez mais moderna, não? Em que entra computador, sim, drone, sinalização por satélite. Esse é o agro brasileiro que sustenta o país. Feliz Páscoa. De Brasília, Alexandre Garcia.